Qual é o prazo para servidores públicos se afastarem de suas funções e poder concorrer aí a prefeito e vereador? Confere aí após a vinheta. Bem, esse processo de afastamento, né, que é o momento em que o servidor público deixa suas atividades para poder concorrer a um cargo de vereador ou prefeito, ou deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, enfim. Esse processo de afastamento é chamado desincompatibilização. Isso porque o servidor tem que se afastar e, portanto, a tradução, né, o sinônimo disso seria se desincompatibilizar das atividades públicas. Né? Por que existe essa desincompatibilização? Exatamente para garantir a lisura, para garantir que o servidor público não utilize a máquina pública em favor de sua candidatura, tá bom? A respeito dessa desincompatibilização, alguns pontos a gente tem que ter em mente para poder chegar no prazo, tá? Fica aí que no final a gente vai falar os prazos, mas a gente precisa entender antes como é que funcionam esses prazos, tá? Essa desincompatibilização, ela acontece não apenas de servidor público, mas de pessoas ligadas à administração pública. Ela também, a desincompatibilização, tem como sinônimo a inelegibilidade relativa, né, prevista lá no artigo 1º do inciso 2 ao 7 da Lei Complementar 64/90. Como é que eu vou aferir essa desincompatibilização? Vai depender do cargo em que eu desempenho, né? Deixa eu até fazer a correção aqui, ó. Dependem, né? Deixa eu corrigir aqui. Pronto, agora tirei o M aí. Depende do cargo em que se pretende concorrer e depende do cargo em que a pessoa está ocupando. Então, por exemplo, eu sou servidor público da Secretaria Municipal de Saúde e quero concorrer a prefeito ou quero concorrer a deputado. Essas variações aí vão influenciar no prazo para eu me afastar do serviço público. Se eu quiser concorrer para prefeito é um prazo, se eu quiser concorrer para vereador é outro prazo, se eu for secretário municipal é um prazo, se eu for ministro de Estado é outro prazo. Então, depende do cargo em que você ocupa e o cargo em que você pretende disputar, tá bom? Vamos chegar lá no prazo, feito esse ponto a gente vai chegar lá no prazo. Outro ponto que a gente deve entender para ter cuidado e não ter o risco de candidatura indeferido é essa modalidade de afastamento. A depender do cargo em que você desempenha, o afastamento deve ser definitivo, ou seja, eu devo me afastar de fato, devo pedir uma exoneração também, ou um afastamento remunerado, que geralmente são para servidores estatutários. Né? Servidores estatutários eles podem se afastar e continuar recebendo, que são aqueles servidores geralmente concursados. Já os servidores por cargo em comissão, aqueles servidores nomeados adjuntos, esses servidores geralmente têm que se afastar em definitivo, ou seja, pedir exoneração do cargo, essa é a regra geral, tá? Obviamente que comporta algumas exceções. Outro ponto de destaque é que esse afastamento ele tem que ser de fato e de direito. Eu não posso, de repente, pedir acessório ao governador, peço a exoneração e continuo por baixo dos panos aí assessorando o governador. Então, ou seja, eu pedi a exoneração de direito, mas não cumpri a exoneração de fato. Então tem que ser as duas coisas, tá? Afastamento de fato e afastamento de direito. Se eu for servidor estatutário, eu peço a minha licença e também não posso mais comparecer lá no meu trabalho, tá bom? Agora, se a gente chega no ponto final, que era o que vocês estavam esperando, que são os prazos propriamente dito para vereador e prefeito, tá? Como regra geral, o prazo de afastamento para vereador, então, como regra geral, eu desempenho um cargo público, como regra geral, eu tenho que me afastar 6 meses antes das eleições. Então, por exemplo, as eleições de 24 vai cair 6 de outubro, eu tenho que me afastar até 6 de abril, né? Então, tenho que me afastar até 6 de abril, que são 6 meses antes. Se eu quiser, olha, eu troquei daqui 4 meses, tá? Se eu quiser concorrer para o cargo de prefeito, independente, como regra geral, independente da atividade que eu desempenho, eu tenho que me afastar 4 meses antes das eleições. No caso aí, daria 6 de abril, dá 6 meses, né? Então daria aí 6 de junho, que daria 4 meses antes, né? 6 de junho, que daria 4 meses antes, porque a gente teria julho, agosto, setembro e outubro, 4 meses antes. Essa é a regra geral e obviamente que a gente tem algumas exceções. Por exemplo, o servidor público sem função nenhuma ou servidor comissionado. Esse servidor, o prazo geral dele é de 3 meses, tá? Independente do cargo em que ele queira concorrer,
vereador, prefeito, governador, deputado federal, o prazo para ele se afastar é 6 meses. Agora, se ele desempenhar alguma atividade pública específica, como, por exemplo, secretário, ministro, chefe de gabinete, de governador, aí você dá uma verificada lá no rol do artigo 1º, inciso 2 ao 7 da Lei Complementar 64/90, qual é a sua função específica. Eu também vou deixar aqui um link na descrição do vídeo. O TSE disponibiliza uma tabela, você vai lá e vê qual é o seu cargo e o próprio TSE já diz qual é o tempo de afastamento, tá? Mas como regra geral, para vereador 6 meses, se eu for concorrer para prefeito 4 meses. Se for um servidor estatutário ou um servidor cargo adjunto que não ocupam uma função especial, a regra geral é 3 meses, seja para prefeito, seja para vereador. Bom, então esses são os prazos aí de afastamento. Se não se afastar nesse prazo, vai ter o registro indeferido. Tá bom, meus amigos? Não se esqueça aí de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Já se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e incentiva a gente a continuar produzindo aqui aulas de direito eleitoral. Se você quiser se aprofundar em direito eleitoral, seja para concurso público, quiser gabaritar sua prova de concurso público, ou para prática eleitoral, se você é advogado, ou assessor, enfim, juiz ou promotor, vou deixar um link aqui na descrição também de curso de prática eleitoral, onde eu mostro aí meus mais de 10 anos na prática eleitoral e te ensino em alguns módulos de direito eleitoral. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.